E a Maratona Tech, ela vem um pouco desse intuito de despertar o interesse dos jovens para as carreiras por meio da tecnologia, tudo bem? Da onde vem a Maratona Tech? Ela é um filho que tem dois pais, vamos dizer assim, tem um movimento Tech, que é essa grande coalizão de empresas e fundações que investem em oportunidades por meio da tecnologia, e da Associação Cactus, que é a ONG que eu faço parte, que tem esse sonho de trazer mais oportunidades para os nossos jovens por meio da educação. Por que maratona e não Olimpíada, né? Vocês são professores, vocês conhecem bem. Olimpíada, ela é uma avaliação somativa. Então, ela é ótima para ranquear quem são os talentos, descobrir e premiar quem são os talentos que a gente já tem. Então, ela é uma avaliação mais objetiva. A maratona, ela é uma avaliação formativa, ela é feita de desafios, ela vai munir professores e estudantes para cumprirem esses desafios com tempo e com informações. Então, ela é ótima para quem está começando, e ela é ótima para cumprir esse nosso sonho de despertar o interesse dos nossos jovens para as carreiras e para as possibilidades que a tecnologia pode ofertar. Quem é responsável pela inscrição é a escola, então, pelo menos um professor ou uma pessoa ali, uma pessoa do corpo docente, precisa inscrever a escola. E aí é bem importante ressaltar que a inscrição ela é da escola, tudo bem? Então, você vai notar que o código, o login, ele é o código INEP da escola. Então, essa inscrição ela é compartilhada pela escola como um todo. E a fase um, ela é uma gincana organizada dentro da própria escola, pelo professor orientador ali. Pode ser um monitor, pode ser um professor de projeto de vida, pode ser um professor de biologia, pode ser um professor de tecnologia, de matemática e por aí vai. Inclusive, ano passado, a cada 3 professores que participaram da Maratona Tech, um era da área de tecnologia, um era da área de exatas, e o terceiro professor ou professora era da área, de uma área não correlata. Então, tivemos professores de biologia, de projeto de vida, de inglês, participando da Maratona Tech. Então, ela é uma avaliação formativa também para os professores, é um processo de aprendizado também para os professores. Como é que tecnologia pode afetar, vai impactar o projeto de vida, ou seja, a carreira dos nossos jovens? Ela é aplicada do sexto ano do fundamental até o final do ensino médio, incluindo estudantes da educação de jovens e adultos, do EJA. Então, a gente tem o nível um, que é o sexto e sétimo ano, o nível 2, que é o oitavo e nono ano, e o EJA do ensino fundamental, e o nível 3, que é o ensino médio, mais o EJA do ensino médio. Se o desafio é do nível um, que são jovens, crianças, no caso, né, do sexto e sétimo ano, eu não vou falar sobre carreiras de tecnologia, tá muito novo, certo? Então, eu vou falar sobre o impacto da tecnologia na comunidade dos estudantes. E aí, os estudantes vão pesquisar muito sobre esse impacto. Se os jovens eles são mais do ensino médio, aí eu vou falar mais sobre carreira, porque é a relação que os jovens estão, é o que a gente está disputando ali. Se eu não falar sobre carreira, eu não vou conseguir falar, não vou conseguir atrair a atenção desses jovens. E é extremamente correlacionado com a BNCC. A gente está fazendo um recorte do projeto de vida que está ali dentro da matriz da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular, no contexto de tecnologia. O professor que aplica o desafio, então o professor vai ter um plano de aula para aplicar, vai ter uma rubrica de avaliação para avaliar os estudantes, vai ter um material autodirigido para passar para os estudantes, e depois daquela grande gincana dentro da escola, ele vai selecionar, vai avaliar e vai selecionar os estudantes que vão representar a escola na segunda fase. Os estudantes que vão representar a escola na segunda fase vão competir em nível nacional. E aí, nessa fase 2, a gente já vai começar a olhar para um segundo currículo, que é um currículo de pensamento computacional e lógica. O currículo de pensamento computacional, ele segue a matriz do CIEB, que é a extensão da BNCC para pensamento computacional, que são 4 pilares: decomposição, reconhecimento de padrões, abstração e algoritmo. Ah, então meu estudante vai saber programar? Não. Antes de programar, o estudante ele aprende esses 4 pilares de pensamento computacional e ele começa ali, no finalzinho de algoritmo, a estar preparado para a programação. Então, a gente vai ensinar a base ali do que ele precisa antes de entrar nesses passos profundos de tecnologia.
conectar os jovens que se engajarem, se destacarem na fase 2 com os próximos passos, que aí sim são cursos, são diversos cursos, diversas oportunidades que a gente tem de tecnologia. E é claro, tem premiação para todo mundo. Tem certificação para todo mundo que participar da fase 1 e for menção honrosa e vai para a fase 2. Tem medalha, tem viagem para os medalhistas de ouro e por aí vai. Os estudantes trabalham em grupos para resolvê-lo. Luna, do 6º ano, está pesquisando 3 coisas da comunidade que foram transformadas através da tecnologia e como isso aconteceu. Felipe, do 9º ano, investiga cursos técnicos e como eles se relacionam com a tecnologia. Jana, do ensino médio, está pesquisando sobre carreiras em tecnologia e montando planos sobre como chegar lá. E na fase 2, a jornada continua. Os estudantes recebem mensagens do Zeca, o robozinho da Maratona Tech, e participam de atividades para aprender sobre o pensamento computacional e lógica. Eles respondem a quizzes e aguardam os resultados da competição. No início de outubro, Luna, Felipe e Jana descobrem que foram premiados. Eles terão a possibilidade de participar da cerimônia de premiação e receberem suas medalhas e outros prêmios presencialmente, junto de outros alunos premiados. Além das medalhas, os estudantes ganham notebooks, bolsas para cursos de tecnologia, imersões em tecnologia e mentoria de carreira. A professora Mônica também é premiada e ganha um curso de práticas pedagógicas. A fase 1, isso está no plano de aula que a gente passa, a proposta é que seja aplicado em equipe, até porque a forma que o desafio ele é feito, você vai ver que tem que ser feito em equipe. Eles são equipe de 3 a 5 estudantes, tudo bem? A fase 2, ela é individual, certo? E a gente tem, inclusive, mecanismos de antifraude na fase 2. Então, se a gente notar dentro do mesmo nível escola que os estudantes estão respondendo e acertando ou errando os mesmos itens, ou respondendo no mesmo horário, a gente consegue notar isso, dado que é tudo feito na mesma ferramenta. E aí a gente tem uma auditoria e a gente consegue... se o estudante for premiado e a gente notar que teve fraude, a gente vai desclassificar aquele estudante. Datas importantes da maratona. A gente coloca esse período tão longo, aí de quase 1 mês e meio, justamente para respeitar o calendário de todos os estados do Brasil. Você vai precisar de mais ou menos uma aula de 2 horas para aplicar o desafio. Os estudantes vão resolver o desafio em grupos fora de sala de aula. E aí você pode dar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, é muito uma decisão sua. E você vai precisar de mais uma aula para os estudantes apresentarem aquele desafio. É claro que isso em cada turma, né? E aí os estudantes apresentando o desafio, depois você vai precisar de algum tempo fora de sala de aula para avaliar ali o resultado dos estudantes e subir no portal, tudo bem? Então, você vai precisar ali de cerca de 2 a 3 horas em aula com os estudantes e de cerca de 2 a 3 horas fora de sala de aula para subir as coisas no portal, para consumir o conteúdo e por aí vai. Dia 30 de setembro, a gente libera os resultados dos estudantes na fase 2. Esses estudantes vão ter 2 semanas para participarem da fase 2, lembrando que a fase 2 é individual, direto com os estudantes. E aí, dia 27 de novembro, a gente vai ter a premiação presencial em Curitiba para os medalhistas de ouro, com tudo pago, e um professor ou professora representante que vai acompanhar esse estudante, e transmitido ao vivo para os medalhistas de prata e bronze, que ainda não sabem se foram medalhistas ou não. Então, eles vão descobrir ali durante a transmissão. E a gente envia as medalhas para as escolas até o dia 8 de dezembro. A gente vai liberar no portal, que é onde vocês fazem a inscrição, 2 coisas. O cadastro dos estudantes e o conteúdos da fase 1. Plano de aula, que é onde tem o desafio, que tem essa orientação pedagógica de como aplicar a fase 1, material que vocês podem passar para os estudantes, que é esse material autodirigido, que é para os próprios estudantes terem um suporte ali de como participarem desse desafio. E vai ter também a grade de correção. Depois que aplicar todo o desafio, vai ter que avaliar e dar nota para os estudantes. Tem lá os critérios que você vai utilizar para avaliar os estudantes. Vai precisar escrever aluno por aluno, porque é a plataforma que vai avaliar
com base nesse aluno em nota lá, você vai subir os alunos e as notas, a plataforma que vai avaliar quem são os estudantes que vai para a fase 2 e vai automaticamente fazer essa correção, tudo bem? Então, você aplicou com 100 estudantes, você vai botar lá o nome dos 100 estudantes e as notas, ela vai já selecionar e passar os estudantes para a fase 2, aí você vai botar lá as informações e a gente vai já filtrando isso. E aí, quando a gente subir o resultado desses estudantes, você já vai ter tudo por lá. Então, no portal, isso vai ser importante. Você pode escrever aluno por aluno, ou você pode botar lá numa planilha e subir os alunos tudo de uma vez. Como é que é a aprovação da fase 1 para a fase 2? 5% dos estudantes que participarem da fase 1 são aprovados para a fase 2 por nível, com no mínimo 5 estudantes por nível. Como é que funciona isso na prática, tá? Então, vamos supor que a sua escola ela tem 200 estudantes no nível 1, que é os... Vamos falar que no nível 3, que é o ensino médio, tudo bem? Então, meu nível 3, que é o ensino médio, tem 200 estudantes. Podia ser qualquer nível, tá? Podia ser o nível 1, que é o sexto e sétimo ano. Aí, desses 200 estudantes, eu apliquei com 50, tá? Quanto é 5% de 50? 5% de 50 é 2,5. Então, 2,5 deu menor que o mínimo, que é 5, certo? Então, como o mínimo é 5, fica 5 vagas, eu vou ter 5 vagas na fase 2. Se você aplica com mais estudantes, você tem mais vagas. Se você aplicou com 200 estudantes, você tem 5% daquilo, 10 vagas. Quanto mais estudantes participar, mais vagas você vai ter. Se a sua escola é menor, ou se você não conseguiu mobilizar muitos estudantes, tudo bem, você tem pelo menos 5 vagas. Esse é o pior cenário para você, mas pelo menos 5 vagas você vai ter garantido. Vocês precisam colocar, vocês vão ver isso lá no portal, fotos de aplicação. Se a gente vê nas fotos que tem 5, 6 estudantes sendo aplicados e vocês botaram 200, a gente vai notar que tem alguma coisa errada também, tá? Então, são as duas formas da gente auditar essa informação, tá? Então, a gente conhece o número de estudantes que existem na sua escola, esse número vocês cadastram pelo código INEP, eu sei o tamanho da escola de vocês, e vocês vão mandar para a gente fotos de aplicação para comprovar a aplicação da fase 1. Na fase 2, o estudante ele vai participar de alguns ciclos de aprendizado, ele vai receber conteúdos e responder questões. Conteúdos e responder questões. Ele participa de 8 ciclos, certo? No final, ele responde ali, vai depender um pouco do ciclo, do nível, ele vai responder ali entre 50 a 60 questões, tá? Para cada questão certa, ele vai ganhar 10 pontos. Para cada ciclo que ele concluir, são 8 ciclos, ele ganha 50 pontos. E aí, em caso de empate, a gente vai considerar o tempo utilizado em cada ciclo, tá? E aí o tempo não é de consumo de conteúdo. A gente sabe quando o estudante ele começa o quiz, tudo bem? Então, assim que você começa o quiz mesmo, a gente sabe quanto tempo você gastou na questão em si. Tipo, como é pelo WhatsApp, a gente sabe o tempo do quiz, o tempo que você gastou na questão, é tudo bem parametrizado, tá? Então, a gente tem essas informações com bastante profundidade. Então, não é o tempo que você... comecei no dia 1, só terminei o outro, 2 semanas. Não é isso, tá? É tipo, comecei a questão agora, li a questão. Quanto tempo eu gastei fazendo aquela questão? Esse tempo ele vai ser importante para isso, tá? Só o tempo de resposta da questão. Os prêmios dos estudantes, a gente tem diversos cursos de tecnologia. Esses cursos de tecnologia, eles são empacotados em um produto que a gente chama de Conexão Futuro. Então, a gente vai ter cursos de tecnologia garantido para os medalhistas de ouro e medalhistas de prata. Ano passado, a gente teve muita oferta de curso de tecnologia para os medalhistas de bronze e menção honrosa também. Foram mais de 2.000 estudantes recebendo oportunidades de curso de tecnologia e de acesso a plataformas. Medalhas de ouro, prata e bronze para estudantes. Certificado online para todo mundo. A gente vai ter, no total, 525 medalhas, tá? São 100 escolas premiadas, sendo 20 por regiões. A premiação da escola ela é a média do resultado dos estudantes da fase 2 daquela escola. Eu tive um medalhista de ouro, então a escola vai ser premiada? Não necessariamente, porque você pode ter tido aquele medalhista, mas outros estudantes que não foram tão bem. Então é a média daqueles estudantes. Então se a escola for premiada, quer dizer que os professores daquela escola que participaram da Maratona Tech são premiados por tabela, tá? E aí a premiação da escola é a placa,
de premiada, e a premiação dos professores é medalha mais cursos, são 2 vagas em cursos de metodologia ativa. Cerimônia de premiação, todos os medalhistas de ouro vão ter a viagem paga, mais um professor ou professora, né, por estudante. O que vai ser custeado? Tudo. A passagem aérea ou terrestre, a hospedagem, a alimentação e o traslado. Além da cerimônia de premiação, vai ser uma viagem de 2 dias, né? Está prevista essa atividade imersiva. A gente vai conhecer alguns centros turísticos e alguns centros de tecnologia também em Curitiba.